cadê os filhos de Moshe? Onde estão? A gente sabe que os filhos dele estavam lá com ele. Por que a Torá não fala sobre os filhos dele? Eles não ganharam nenhum prestígio? Isso é uma incógnita que eu não vi muitos lugares falando sobre isso, mas é uma pergunta óbvia. Aonde estão esses filhos do homem? E é interessante que Moshe, como ele é chamado? Moshe Rabbeinu, Moshe, o nosso mestre, o nosso professor. Ele era o maior dos profetas. Mas nós chamamos ele de Moshe Hanavi, Moshe o profeta. Nós chamamos ele de Moshe Agoel, Moshe o redentor, que tirou o povo todo do Egito. O milagreiro. Moshe Rabbeinu. Moshe é o nosso mestre. A função principal dele é ensinar Torá. Ser um professor. Com certeza ele ensinou para os seus filhos. E por que seus filhos não se destacam e não receberam nenhuma posição em nenhum lugar? E essa questão nos traz para a essência do judaísmo, para a essência do ser humano, e o caminho e o segredo para sucesso, brilhantismo nos estudos judaicos e na vida em geral. Então, analisando essa questão, depois a gente vai trazer para a nossa vida como ter sucesso. Eu quero focar especificamente hoje na questão de estudo, mas a gente vai passar também em um pouco de educação, como fazer com que nossos filhos tenham sucesso na vida, e assim também com nós mesmos, como nós tirarmos o maior proveito de uma forma positiva de toda a nossa capacidade. Essa questão de Moshe Rabbeinu, ela não é uma questão pequena. Porque se você pegar o primeiro livro da Torá, Bereshit, é uma história muito familiar. E sempre está escrito, Ele Toldot, essas são as gerações, e o judaísmo ele vai passando dentro da família. Desde Noé começa, essas são as gerações de Noé. Depois Abraham, essas são as gerações de Abraham, Yitzhak, Jacob, as tribos, é tudo muito em família. E tudo vai nessa corrente de pai para filho. Pai para filho. Até que chega o grande líder, como o Midrash fala que ele era o querido, Moshe Rabbeinu, e essa corrente ela é quebrada. Não existe mais filhos de Moshe. Na hora do Mishkan, na hora lá do momento, no lugar mais sagrado, o momento mais importante da inauguração do Mishkan, Moshe Rabbeinu ele é orientado a nomear os seus sobrinhos, os filhos de Aaron. Aaron vira o sumo sacerdote, os sobrinhos, os filhos somem. Agora, no final da vida de Moshe Rabbeinu, o próximo líder, quem vai ser o próximo líder? Yehoshua? Ninguém. Não tem nenhum filho. Não tem nenhum filho de Moshe na história. Eu quero que vocês se colocam, tudo bem que ele era um tzadik, que ele era uma pessoa justa, etc. Mas se colocam no lugar de um ser humano. A vida inteira ele deu da sua vida tudo por esse povo. Ele não pode pedir, talvez não, ele pediu para Hashem, e Deus falou para ele não. Deus falou para ele não. Seus filhos não. Como pode uma coisa dessas? Se a gente entender isso, a gente vai entender a essência do judaísmo. Nós vamos dedicar o shiur de hoje para a elevação da alma de David Akohen Ben Joia, que possa ter uma elevação e sua neshama se encontra Mitzror HaChaim no Gan Eden, no paraíso, se Deus quiser. A resposta para essa questão, ela é simples e direta. No judaísmo não existe proteção. Não existe. Não existe proteção. Existe o que é chamado herança monetária. Então isso, independente do comportamento, vamos chamar assim, dos filhos, isso é algo que automaticamente passa de pai para filho. A herança do dinheiro passa, do conhecimento, do prestígio, pelo menos dentro do judaísmo não passa. Só passa se o filho ele merece. Então, obviamente, você tem um rei, o filho dele é propício para ser o próximo rei, maravilha.
Mas se ele não está pronto para isso, não vai para o filho. E assim você vê na questão aqui de Moshe Rabbeinu e seus filhos. Os seus filhos, eles não tinham proteção, não tinham prestígio nenhum por ser filhos do homem. Eles não estavam prontos para isso, como nós veremos. O lado positivo disso é o seguinte, é o outro lado também. Que independente de onde você veio, seu pai não precisa ser rabino, seu pai não precisa ser o líder para você ganhar uma posição de destaque. Não é uma posição de destaque, para você subir para um nível muito elevado. Quem sabe que um dos nossos maiores líderes, Rabi Akiva, ele era analfabeto até os 40 anos, veio de uma família simples. Ele se destacou. Onkelos, ele nem era judeu, ele se converteu. Ele era dos inimigos, ele era dos romanos. O tio dele, Titus, destruiu Jerusalém. Ele se converteu ao judaísmo e se tornou aquele que mereceu revelar algo perdido no tempo, que era a tradução da Torá para o aramaico. Se você pegar qualquer livro de Torá, qualquer Chumash, você tem do lado Targum Onkelos. Quem é ser o Onkelos? Onkelos era um romano que se converteu e se tornou um dos maiores sábios. Então, essa questão de não ter proteção, ela é muito boa, porque está disponível. A gente sabe que tem várias coroas. Você tem a coroa do sacerdócio, Cohen. Não existe você comprar o passe da Keuná. Ou você é Cohen ou você não é Cohen. Agora, Keter Torá, a coroa da Torá, ela está disponível para todos nós. Mas voltando então, o que aconteceu com os filhos de Moshe Rabbeinu? Os filhos de Moshe Rabbeinu, eles nasceram em berço de ouro. Não é em riqueza, também, mas não é essa a questão. Quero que vocês leiam um pouco da história. Moshe Rabbeinu, ele cresceu no palácio do faraó. Ele foi adotado pela filha do faraó, por Bátia, cresceu lá e depois ele acabou sendo perseguido pelo próprio faraó, porque ele estava defendendo os judeus e de repente o faraó mandou matar ele. Ele foge para Midian. Lá em Midian, ele acaba chegando na casa do Itró, que era o líder do movimento idólatra da época. Encurtando a história, ele casa com a filha do Itró, mas ele continua morando lá em Midian. Ele está anos e anos em Midian. E de repente Deus aparece para ele e fala, vai lá resgatar o povo. Ele aceitou a missão, pegou sua família e foi para o Egito. Imagina só, colocando no contexto, que vai ficar mais fácil para a gente entender, seria alguém que está morando nos Estados Unidos, você falar para ele, vai lá, vai para Auschwitz, no meio da Segunda Guerra. Não é simples. E ele está chegando lá, no inferno, no holocausto, que era o Egito. O irmão dele, Aaron, fala para ele, o que você está fazendo? Você está numa missão. Agora, o que você está trazendo tua esposa e teus filhos para essa bagunça? Deixa eles ficarem lá em Midian, protegidos. O Sherabeno fala, você tem razão. Ele manda de volta a Tzipora, a esposa e os filhos de volta para Midian. E eles ficaram lá todo o tempo que Moshe estava no meio da bagunça. As pragas, todo o processo, Moshe Rabbeinu demorou 1 ano até tirar o povo do Egito. Só depois que eles saem do Egito, são perseguidos pelos egípcios, atravessam o mar, só depois, quando está tudo tranquilo, depois da guerra com Amalek, os filhos, a esposa, quer dizer, o sogro traz a filha e os netos para Moshe Rabbeinu. Eles se safaram da dificuldade do Egito, mas naquele mesmo momento eles estavam selando o futuro espiritual deles. É muito forte isso. Eles perderam a chance de lutar e conquistar a espiritualidade deles. Quero que vocês prestem bem atenção nisso. Algo de valor nós adquirimos com esforço, com suor. E o judaísmo ele coloca grande ênfase no esforço. É isso que nós vamos ver hoje. Mais do que o resultado, o esforço. Isso é bem diferente do mundo que nós vivemos.
O Hafetz Haim, ele traz um exemplo interessante. Ele fala que alguém chegou numa loja de ternos. Ele foi ver, tinha ternos de 100, 150, 200. De repente, falaram, tem esse terno aqui, 10 mil. Ele falou, 10 mil? Mas deixa eu ver de perto. E ele viu que está tudo mal feito, tudo torto, mal costurado. Falou, você está brincando comigo? Essa porcaria aqui, 10 mil? Falou, não fala assim, respeito. Esse terno, ele foi feito por um alfaiate cego. Ele está há quase 10 anos fazendo esse terno sozinho. A gente está pagando para ele por mês. 10 mil é barato. Muito bonito, pode ser que talvez você se comova com isso, mas você não vai comprar aquele terno para usar. Não te interessa o esforço da pessoa, te interessa o produto final. Essa é a nossa visão de mundo. Tanto é que é um certo problema, hoje em dia já está mudando um pouquinho o sistema de educação, mas no vestibular, na faculdade, na escola, ninguém está muito preocupado quando você se esforçou. Querem saber a tua nota. E como que você avalia a nota? O teu resultado. Se você tem memória fotográfica e conseguiu, em 1 hora, estudar para a prova, ótimo. O outro passou lá a noite inteira em claro, noites e noites, se esforçando, quebrando a cabeça. Ele não foi dotado com uma cabeça tão privilegiada. Sinto muito. No judaísmo, não. O estudo, ele não é um meio para um fim. O estudo é um fim por si só. E o esforço, ele é muito mais valorizado do que o resultado. Por 2 motivos. Primeira coisa, que quando você se esforça por algo, aquilo tem valor para você. Contam que tinha um pai multimilionário, bilionário. E o filho dele era mimado. Ele queria que o filho entrasse, fizesse alguma coisa. Não queria colocar ele na empresa, que não ia dar certo. Pediu para um conhecido dele, por favor, você pode empregar meu filho? Pode ser qualquer coisa. Coloca ele aí para carregar a caixa. O filho foi para lá, olhou para a caixa, olhou para as mãos lisinhas dele. Isso não é para mim. E o patrão, o novo patrão dele, sabia que não tinha como pegar esse menino mimado e botar ele para carregar a caixa. Falou, vem aqui. Botou ele lá no escritório, deu para ele café, deu para ele o computador, e ele ficou jogando o joguinho a semana toda. Chegou no final da semana, deu para ele $100. Era pago por semana. Ele chega para o pai, o pai que sabia exatamente o que aconteceu, ele pegou aqueles $100 e rasgou. O filho levantou o ombro e foi embora. Tá bom. Não faltava nada para ele. Segunda semana, a mesma coisa. Ele passou a semana inteira lá no escritório sem fazer nada. O amigo lá tinha medo de falar que o filho não está trabalhando, então ele deu o dinheiro para ele, mostrou para o pai foi lá e rasgou os $100. Depois de 2 semanas, esse garoto, por mais mimado que ele era, mas ele já tinha cansado de ficar parado lá no escritório. Falou, vamos fazer exercício. Tá bom, vamos começar. Carregou as caixas, começou e até que ele se envolveu no trabalho e ganhou um certo gosto. Ele trabalhou duro a semana toda. Ele ganhou aqueles $100 suados. Ele chega para o pai, olha pai. O pai vai puxar da mão dele para rasgar. Fala, esse não. Esse eu trabalhei duro. Isso é fato. Algo que eu trabalhei duro, eu dou valor. Aquilo tem valor para mim. E segunda coisa, aquilo se torna ligado a mim. Algo que eu me esforcei, algo que você fez com a tua própria mão. Qual o valor? Então, imagina uma roupa que você próprio tricotou, uma roupa que você comprou pronta. Aquilo que você fez com as tuas próprias mãos, aquilo que é fruto do teu trabalho, aquilo se torna próximo a você de uma forma que não tem como você conseguir com algo que não foi você que adquiriu. Não foi você que fez. Assim também, algo que é teu, assim está escrito no Talmud. A pessoa prefere 1 quilo
próprio do que 9 quilos do próximo. Existe essa questão, aquilo é meu. Nós temos, chama isso de dissonância cognitiva, o que você quiser chamar. Na prática, aquilo que eu adquiri, aquilo que foi com esforço, ele se torna muito próximo a mim. Isso é importante para a nossa vida. Isso é importante para a educação dos nossos filhos e para tudo que a gente quer de valor. Quando você recebe de mão beijada, alguém vai lá e rasga, tá bom. Não dou valor, não dou importância. Quando uma criança ela cresce com aquela aparentemente vida boa, onde que ele pode fazer tudo o que ele quiser, tudo que ele pede ele é atendido imediatamente, ele não vai aprender a lutar por algo, a conquistar. As pessoas hoje em dia já se fala muito sobre isso, mas a Torá já fala isso há muito tempo. Da importância de fazer com que o ser humano ele se esforce. Não é que ele conquiste, é que ele se esforce. Mas quem se esforça de verdade, ele conquista. Assim está escrito no Talmud. Se alguém chega para você e fala, Yagati velo matzat, eu me esforcei, mas não consegui. Altamin, não acredite nele. Agora a pessoa chega e fala, eu não me esforcei e consegui. Também diz o Talmud, não acredite nele. Agora quando a pessoa fala, me esforcei e consegui, aí sim você pode acreditar. Porque se a pessoa realmente se esforça, ele vai conseguir. Eu já vi isso na Yeshiva, já vi isso na vida. A pessoa pode ser que não tenha a mente mais privilegiada, mais brilhante. Mas ele se esforça. Eventualmente ele chega mais longe do que aquela pessoa que não tem aquela dedicação toda. Pode ser que, de uma forma superficial, o outro cara sabe mais. Mas em profundidade, em adquirir conhecimento, em adquirir valor de vida, isso é com esforço. E por isso que existe uma grande ênfase em sair da zona de conforto. É interessante que uma das perguntas que é feita no Tribunal Celestial é dito que a alma, depois que ela sai desse mundo, ela vai prestar contas. Existe um questionário. Uma pergunta muito importante é, Nasata benatata bemuná, você trabalhou com honestidade? E honestidade na Torá é um grau de exigência bastante grande. É recomendado que todo mundo que vai para o business, todo mundo que vai para o mundo dos negócios, vai para o trabalho, estude um pouquinho da Torá, o que a Torá fala, o que significa trabalhar com honestidade. É dito que, se eu não me engano, é o capítulo 156, se eu não me engano, do Shulchan Aruch, do Código de Leis. É dito que alguém que vai para o mundo dos negócios não pode ir sem estudar isso antes. Então lá ele fala o básico, o que significa trabalhar com honestidade. Mas essa é uma pergunta. Uma outra pergunta, a Sakta Batorá, você se ocupou com a Torá? Agora, o que quer dizer se ocupou? Não perguntou se você estudou. Perguntou se você se ocupou. O que significa se ocupou? Ocupou é esse é um negócio, é um business. Você fez business. Então, por exemplo, isso eu escutei de um grande empresário. Ele falou o seguinte, que alguém perguntou para ele qual que é o segredo para ganhar dinheiro. É um cara que começou do zero e se tornou um dos mais ricos do Brasil. Ele falou o seguinte, você compra por 1 e vende por 2. Isso é a base do negócio. O resto são explicações. O que significa então negócio? Negócio é você comprar e vender mais caro. Se você vai e compra um produto por 1 e vende por 1, você tem outros gastos, você vende exatamente por aquilo que te custou, você está trabalhando duro. Pode ser que você acorda de madrugada, trabalha duro, mas você não está fazendo negócio. Está trocando 6 por meia dúzia, é chamado de trabalho, mas não é chamado de negócio. A Torá, ela também tem que ser vista dessa forma. Não é estudar a Torá, é se ocupar com a Torá. A Torá tem que virar o teu negócio. O que quer dizer teu negócio?
uma pessoa que realmente tem um negócio, ele vai dormir, ele está pensando no negócio. Ele acorda, ele está pensando no negócio. Ele está o tempo todo pensando como melhorar o seu negócio. Então, a ocupação, isso é bastante interessante. Tem um escritor, inclusive não judeu, que ele visita Varsóvia no meio da Primeira Guerra Mundial. E ele fala o seguinte, ele descreve a cena. Eu cheguei no meio do dia, na hora do almoço, eu vejo um monte de carroças estacionadas num canto. E eu sei onde procurar por elas. Ele perguntou para um menininho, judeu, com os peiot, e levou ele lá para um sótão, e lá estavam eles todos estudando o Torá, como se fosse que não tem outra coisa no mundo. Então, imersos no estudo. E assim ele descreve a cena de pessoas no meio, então, eram os empresários da época, era o negócio da época, e eles estavam parados, desculpa, não estavam parados, eles estavam ocupados estudando o Torá. Isso não era só na Polônia, isso era qualquer lugar, Bagdá, qualquer lugar que você fosse que tinha uma comunidade judaica, esse era o costume. Durante o dia, no intervalo, entre a manhã e o trabalho da tarde, você tinha um momento que você ia estudar a Torá. E aí eu escutei alguém comentando o seguinte, falou, esse escritor, ele tem uma visão de fora. Ele falou que eram cocheiros estudando o Torá. Ele falou, tem que corrigir. Eles eram estudiosos de Torá que no tempo vago trabalhavam como cocheiro. Isso muda toda a nossa forma de enxergar a vida. Nós somos estudiosos de Torá. Nós somos, daqui a pouco a gente vai falar por que estudar Torá e para que tanto. Nós somos estudiosos de Torá. Desde o Sinai, nós somos estudiosos de Torá ou deveríamos ser? E por isso que a grande pergunta é, a Sarta, você se ocupou com a Torá? Então, quando é um business, então você está o tempo todo ocupado com isso. Você tem tempo livre, você vai... só colocando o contexto, não quer dizer que a gente não tem que trabalhar. Pelo contrário, tem que trabalhar bem trabalhado, não é trabalhar de qualquer jeito. Tem que fazer um recipiente para Deus mandar a brachá de sustento. Mas temos que lembrar que o trabalho ele é apenas um recipiente. Então, eu estou lembrando uma história real. Eu tinha uma pessoa que ele tinha uma loja e, graças a Deus, muito sucesso. Toda hora entrando cliente, ele vendia bem. E aquela pessoa acabou falecendo e o filho pegou a loja. Só que, de repente, o mesmo produto, o mesmo ponto, as pessoas pararam de entrar. E aí, depois de um tempo, ele foi falar com o Rabino, ele falou, Rabino, tem uma maldição, o que aconteceu aqui? E o Rabino, que era bastante sábio, ele falou o seguinte, o que teu pai fazia entre um cliente e outro? Ah, você sabe, meu pai era religioso, meu pai ele sempre estava com um livro de Torá, então você não tinha aquele momento que hoje em dia a gente entra no celular para ver o que está acontecendo. Então, entre uma coisa e outra, meu pai está sempre com um livro estudando a Torá. E você, o que você faz? Perguntou o Rabino. Falou, eu não sou assim. Eu leio o jornal. O Rabino falou, aqui está a explicação. Teu pai, ele começa a estudar a Torá. O Yetzer Hará, o instinto negativo, o que ele faz? Ele logo manda um cliente para atrapalhar o estudo dele. Agora você já não está estudando Torá mesmo. Então o Yetzer Hará está feliz. Pronto, fica assim como está. Parece uma piada, mas não é. O que traz brachá para a minha vida é o estudo de Torá. São as mitzvot. É fato. O trabalho é porque Deus decidiu que vai ter que vir através de um caminho natural. Mas a fonte de brachá é a Torá as mitzvot. Assim também na questão de saúde. Eu devo procurar o melhor médico, o melhor tratamento. Mas eu devo saber que a fonte de brachá é divina. Por isso que você vê todas as cartas do Rebbe, sempre tem essa dupla orientação. A pessoa está com problema de saúde, vai procurar o melhor médico. Vai verificar mezuzá.
vai estudar a Torá, vai ver o que você pode fazer no campo espiritual para ajudar o campo físico. Mesma coisa no trabalho. Por exemplo, quando as pessoas falam, tô com problemas financeiros, a resposta do Rebbe quase sempre era, aumenta a tzedakah. Você tem que ajudar mais. Como assim? Eu estou ganhando menos, eu vou ajudar mais? Sim? Vamos inverter um pouquinho. Por que você ganha? Você ganha para ajudar. Obviamente, você tem que cuidar da tua família e você tem que distribuir aquilo que não é teu, aquilo que Deus ele te deu na sua mão para você poder dividir. Então, se você mostra que você está sendo um bom gerente, então Deus ele te dá mais. Agora, quando você começa a diminuir, lá de cima também diminui. Não é hoje a aula sobre tzedakah, mas é justamente assim. Quando você diminui a tzedakah, diminui a entrada. Nós temos uma visão um pouco diferente. Desculpa, o mundo tem uma visão um pouco diferente. A gente vamos ver como, com a ótica divina, como que Deus enxerga esse mundo. O mundo é divino. Só que Deus encobriu essa espiritualidade dentro dos caminhos da natureza. E por isso a gente tem que trabalhar pelos caminhos da natureza. Mas nós temos que lembrar que a fonte da brachá é divina. Voltando para o nosso assunto do estudo de Torá. Um dos grandes sábios do século XV, Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo foi quem escreveu o Shulchan Aruch, o Código de Leis. Ele organizou o primeiro Código de Lei judaico. Um grande sábio, tanto da parte revelada da Torá, parte técnica, quanto ele também era um grande cabalista. Ele chegou numa passagem do Talmud que ele não estava conseguindo entender. Você vê a cena do Yeshiva, é quebrar a cabeça para entender, acessar a sabedoria dos sábios do século I, século II ou antes. Uma coisa maravilhosa, até interessante. Alguém falou para mim, o que você faz no teu tempo livre? Alguém me perguntou, o que você faz para se divertir? Falei, eu estudo o Torá. A pessoa começou a me olhar, achando que eu sou um ET. Não existe prazer maior. Obviamente que eu também descanso, também faço exercícios e etc. Mas não existe prazer maior do que estudar a Torá. Principalmente aquelas pessoas que gostam do prazer intelectual, não existe igual ao estudo de Torá. Não existe. Não existe. E o Rav Yosef Karo, ele estava estudando com toda a profundidade que ele estudava. E ele não conseguia de jeito nenhum chegar numa solução. Não estava conseguindo entender aquela passagem. A maioria das pessoas fala, tá, não entendi, vamos para a próxima. Mas alguém que realmente aprecia a Torá, ele não conseguia. E ele se esforçou, até que, finalmente, ele conseguiu entender. Ele, na verdade, tinha uma certa vantagem, que ele estudava com anjo. Quem já foi para Israel, lá em Tzfat, tem um cemitério antigo naquela montanha, lá tem a sinagoga do Arizal, então lá tem uma salinha especial. Um lugar onde estudava, o Arizal ele estudava com o anjo, então o Rav Yosef Karo, ele também tinha o que ele chamava, fugiu agora o nome, mas era um anjo que estudava com ele e revelava para ele aquilo que eu não entendi. Nesse caso, eu não sei se o anjo revelou para ele ou se ele se esforçou muito e chegou na conclusão, mas o fato é que depois de ele passar a noite inteira e conseguir chegar na conclusão, o dia seguinte ele está andando em Tzfat, ele senta do lado, senta no lugar para estudar a Torá, e ele escuta uma pessoa simples, que está bem na mesma passagem do Talmud que ele teve dificuldade. Então, deixa eu ver como que ele vai se dar com essa passagem. E ele ficou escutando. E, de repente, ele viu o homem continuar lendo e leu e explicou tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Ele ficou bastante triste. Ele ficou muito triste. Ele falou, é uma coisa errada. O que aconteceu? Eu sei que eu sou esforçado.
Eu sei que eu já estudei muito. Essa pessoa não parece um grande sábio. Como que para ele foi tão fácil? E ele tá muito, ele ficou mexido com isso. Falou, será que eu não estou entendendo direito? Eu acho que alguma coisa está errada com todo o meu estudo. Ele começou a se questionar. Naquela noite ele teve um sonho. E foi revelado para ele o seguinte: tudo que foi revelado no Sinai precisa alguém quebrar o gelo. Precisa alguém quebrar a cabeça para entender aquilo. Esta passagem, nunca na história, alguém quebrou a cabeça, alguém conseguiu decifrar. Para você abrir o portão, é bastante complicado. Precisava de alguém do teu calibre, já havia você ficar para fazer isso. Mas uma vez que você já entendeu, está disponível para todos. Isso é algo que eu sinto bastante na minha vida, não só de Torá, de ideias. Tenta ver isso, tenta analisar isso. Quando alguém vem com uma ideia maravilhosa, de repente você vai ver que está todo mundo com a mesma ideia. Por quê? Porque quando alguém já traz aquilo para o mundo, aquilo está disponível para todos. Difícil é ser o primeiro. Vamos então concluir. Por que nós precisamos estudar a Torá? Nós já entendemos que estudar a Torá não é acumular conhecimento. Por que alguém estuda física, química, astronomia? Acumular conhecimento. Torá não é para acumular conhecimento. Acumular conhecimento é uma consequência. O objetivo de estudar a Torá é conexão com Deus, possibilitar que o mundo continue existindo. Prestem atenção nisso. Está escrito em Lo Briti Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. Se não fosse o meu pacto, quer dizer, se não fosse o estudo da Torá, o céu e a terra, eles não ficam de pé. E esse é um dos motivos dos fusos horários. Porque já que tem os fusos horários, você tem sempre, em qualquer lugar do mundo, alguém estudando a Torá. Então, você acha que é pouco? O meu estudo de Torá, ele faz com que o mundo continue existindo. Nós pedimos todo dia nas orações para Hashem, me dê forças para estudar, para ensinar e para cumprir. Não adianta só também ficar na teoria. Quando a gente fala de Torá, então existe a parte, vamos chamar assim, que é só para os judeus, mas a Torá não é só para os judeus. Tem a parte que é para toda a humanidade. Porque isso é interessante. A Torá não veio aqui para fazer divisões entre as pessoas. A Torá veio aqui para trazer harmonia. E a Torá ela tem um efeito sobre o mundo todo. Para elevar a dignidade da pessoa e assim por diante. Nós temos a parte da Torá que é as mitzvot, os preceitos para os judeus, são 613. E nós temos os preceitos para toda a humanidade, que são as 7 leis de Noé. E eles devem estudar essas leis. Então, por isso que existem esses movimentos que estão ganhando muita força, o movimento de Bnei Noach, que é estudar a parte que cabe aos não-judeus. Então, não é necessário, não tem para que o não-judeu estudar leis específicas dos judeus, como, por exemplo, Kasher, Shabbat, etc., Tefilin. Agora, tudo que se trata de ética, moral, valores, isso foi dado para toda a humanidade. Como que nós estudamos Torá? Qual que é a forma judaica de estudar Torá? Então, vocês estão vendo que o estudo de Torá, ele não é como os outros estudos. Então, existe também um método. Às vezes a gente fica falando estuda a Torá, mas a gente não ensina um método. Então, chegou a hora de nós ensinarmos o método. Quais são os métodos indicados para estudar a Torá? Primeira dica, faça barulho. O que quer dizer faça barulho? Estuda em voz alta. Eu não sei quem foi que inventou aquela ideia. Você entra na biblioteca, silêncio, por favor. Isso não é judaico. Tanto é que alguém que não está acostumado com um lugar de estudo judaico, então você entra, por exemplo, numa yeshivá, parece uma feira, todo mundo gritando, mas não estão gritando. É que você tem lá centenas de pessoas ao mesmo tempo estudando, normalmente estudando em dupla, e está um falando com o outro, estão falando em voz alta, mas é justamente a vibração que faz com que penetre e que você viva aquilo.
Então, quando você fala algo com empolgação, então não é grito, é com empolgação. Então, essa é a regra número 1. Estude com barulho, estude com entusiasmo. Regra número 2. Faça perguntas. Está escrito Lo amaretz lamed en bur amaretz. Está escrito, você não pode aprender se você não perguntar, se você não indagar, se você não for atrás. Você vê que a base do judaísmo é as perguntas. Chega na noite da educação judaica, que é o Seder de Pessah, Manishana, tudo é baseado nas perguntas. E sem as perguntas não tem o Seder. As perguntas é a base do judaísmo. Número 3. Aprecie o processo, o caminho. Não foque no objetivo. Eu preciso saber muitos. As pessoas pegam, quantos livros eu tenho que saber? Você começa a correr, aí você abre um livro, depois abre outro livro. Pega um livro, pega uma indicação de livro e vai até o final. Número 3, que eu acho muito importante. Tenha um tempo fixo para estudar a Torá. Kviut e Timla Torá. Você tem que fixar horários. Se você faz uma análise verdadeira, mas vamos dizer que você é muito ocupado. Só tem 1 hora por dia, meia hora por dia. Fixa aquele horário. Aquele horário é sagrado. Não é estudando ao mesmo tempo, você vai checando o Facebook. Você vai ficar focado. Número 4. Algo que a natureza humana não gosta. Revisão. Isso é base no Yeshivá. Hazará. Estudou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aquele que estuda só uma vez, dizem nossos sábios, assim fala, aquele que estuda só uma vez é como se fosse alguém que plantou e não colheu. É um desperdício. Porque você tem que estudar, você tem que revisar. E quanto mais você revisa, isso é uma dica que é o seguinte, é melhor você estudar um texto 10 vezes do que estudar 10 textos uma vez. Nós estamos numa geração, a gente sabe pouco sobre muito. É tudo superficial. A Torá não, o importante é se aprofundar. Na verdade, dentro da Yeshiva é dividido em 2 períodos. Tem aquele período com aprofundamento máximo e tem aquele momento que você tem que adquirir conhecimento também. Se você ficar muito só em uma linha, a vida toda você não vai ter um conhecimento vasto. Então, você tem que dividir seu tempo. Um é para aumentar o conhecimento e outro é para se aprofundar. Mas mesmo aquilo que é para aumentar o conhecimento, estudar só uma vez, você esquece. Uma dica boa seria você escrever, fazer um resumo, contar para alguém. Isso vai fazendo com que aquele assunto vai sendo interiorizado. Número 5, estude com um amigo. Havruta. Uma dupla. Estuda com um amigo. Hoje em dia não é difícil. Você vai lá, antigamente tinha que marcar com a pessoa para se encontrar. Vai, estuda pelo telefone, pelo WhatsApp, como você achar melhor. E a Torá ela sempre foi dada em duplas. Desde Moshe e Aaron a gente vê duplas. Essa ideia de dupla, isso é muito enfatizado no estudo judaico. Por quê? Porque espiritualmente falando, quando você tem 2 pessoas juntas, são 2 almas divinas contra uma alma animal. Porque são 2 pessoas, então são 2 almas divinas. Por que é contra uma alma animal? Porque a minha alma animal não quer saber da tua alma animal, então eles não se juntam. Então são 2 almas divinas contra a minha alma animal, 2 almas divinas contra a tua alma animal. Então a gente está na vantagem. Isso é a base do Yeshiva, estudar em dupla. Havruta. A maior parte do dia estudo em dupla. Um pouco tem aula. Número 6. Traga aquilo para uma aplicação prática. Você estudou? Aplica de alguma forma. Desde dos estudos práticos, como fazer uma mitzvah, mas desde os estudos até os estudos mais profundos, também tem uma aplicação prática. E número 6, estude num lugar adequado. Estude Torá numa yeshiva, num Beit HaMidrash, numa casa de estudos. Procure estudar no ambiente de Torá. Aproveitando, já que a gente está falando para estudar numa yeshiva,
E devido às circunstâncias, que não temos como ter aglomeração e nem todo mundo tem a capacidade de ir para uma yeshiva, surgiu a ideia, e Baruch Hashem já foi implementada, a gente lançou essa semana, a primeira yeshiva virtual do Brasil. Temos aulas de rabinos e professoras de vários estados do Brasil. Quem sabe a gente pode também, depende do fuso horário, pegar de outros países. E de acordo com o nível, com o interesse, temos aulas em diferentes horários, diferentes níveis, diferentes estilos, acessível para todos. Todo mundo é 100% gratuito, 100% online. Não falta nada, só precisa entrar lá e se cadastrar e você vai ser traçado o seu perfil e você vai receber a melhor indicação para você evoluir, dar o próximo passo. Porque às vezes você fica escutando uma aula, inclusive essa aula. A gente fica, às vezes, pega uma aula aqui, uma aula ali. É importante ter algumas aulas também, com o livro na frente, com um estudo mais profundo e poder interiorizar mais. Basta você acessar maayan.org.br/yeshiva. Se cadastra e você vai tenho certeza que vai ficar surpreso com a quantidade de aulas e vai se beneficiar bastante. E por último, a Torá já existia desde a época de Adão. O conhecimento já existia. Mas teve um momento que a Torá deixou de ser conhecimento e se tornou um presente divino para os homens. Há exatamente 3.333 anos, a Torá ela foi dada para todos nós no Sinai. Só que não é uma história do passado. A cada ano, em Shavuot, a Torá ela é dada para cada um de nós. Faça um esforço. Procure a sinagoga mais próxima da sua casa. Em alguns lugares você vai fazer a leitura no ar livre, com máscara, com distanciamento, mas procure estar perto da Torá, escutar os 10 mandamentos. Se por algum motivo de força maior você não puder ir, leia os 10 mandamentos em casa. Essa segunda-feira de manhã vai ser o dia onde nós vamos receber novamente essa energia, não conhecimento, a energia. Deus vai se revelar como Ele nunca se revelou. A cada ano a revelação é mais forte. Aproveitem ao máximo e que possamos ter Kabbalat, a Torá, Besimcha e Pnimiut, que nós possamos receber a Torá. Que Deus vai dar a Torá, não tem dúvida, mas que nós possamos receber a Torá com alegria e de uma forma íntima. Então, a melhor forma de receber a Torá, assim que é dito, antes de Shavuot, tomar boas decisões em relação ao estudo de Torá. Então, não tem momento melhor do que agora, nos próximos dias, até Shavuot, tomar decisões de fixar o horário de estudo de Torá, estudar a Torá com mais profundidade e aumentar também a quantidade do estudo de Torá. Que a gente possa estudar a Torá entre um cliente e outro e o Yetzer Hará vai mandar para a gente um cliente para nos atrapalhar. A gente possa ter muito sucesso em todas as áreas. Chag Sameach, Shabbat Shalom, só coisas boas para todos nós. Vamos desejar saúde para todos, paz em Israel, paz no mundo e só coisas boas. Que possa vir Mashiach e tudo vai estar resolvido, seja em breve. Amém.